mes amis, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la France. On y va? O papo de hoje é sobre a França. Para isso, eu convidei mais uma pessoa para participar aqui. A gente já comentou aqui algumas outras vezes. Eu fui intercambista na França já há algum tempo atrás, vou contar essa história. E esse é um dos produtos que a gente tem na Viajar Mais. Não é o idioma mais comum quando as pessoas procuram a agência, mas é uma grande opção para quem tem esse sonho. E eu convidei aqui a Leide, nossa maravilhosa diretora de marketing, que acabou de voltar de um intercâmbio na França e ela teve que interromper o intercâmbio por conta da pandemia. Olha só, ela vai contar essa história aqui. Então, o papo é mais ou menos esse. Sou eu e ela, as duas tiveram essa experiência na França, as duas sonhadoras em aprender o francês, e vivemos experiências muito diferentes. É isso que a gente está aqui para contar para você. Olá a todo mundo que entrou. A minha convidada já está na sala. Deixa eu colocar ela para dentro da chamada. Vamos lá, vou até colocar aguardando. Oi pessoal, bora falar da França. Oi Leidilene! Oi, que saudade! Saudade de você. Ai, a gente precisa voltar logo, né, pra gente, tomar café, você levar bolachinha pra gente lá na agência. Não é mesmo? Né? Saudade de lá visitar você. Saudade mesmo. Eu vou dar de Cristiane, vou botar um filtro aqui, deixa eu ver. Olha só, olha a cutis que a gente fica com esses filtros, gente. Então vamos lá. Bom, eu fiz aqui uma breve apresentação para você que está assistindo esse vídeo que a gente vai subir para o IGTV. O que essa maluca começou essa live falando em francês, oui, 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 lá no Parlons Français, entendeu? E eu convidei aqui a Leide para falar comigo. Eu vou contar um pouco da minha experiência como intercambista na França e a Leide também. Primeiro, vamos dar uma contextualizada. Me ajuda aqui, Leidilene. A gente tem a opção de intercâmbio na França. Você escolheu Paris, né? Isso. Mas a gente tem outras cidades. Conta um pouco pro pessoal essa parte. Não, vamos começar do começo, né? Como que a gente então vamos começar do começo. Nossa, você sabe que eu não tinha pensado em colocar esse gancho aqui, então preciso voltar um pouquinho no tempo. Eu já contei aqui em alguns stories, meu sonho desde criança era conhecer a França e falar francês. Eu também. Então, enquanto as pessoas queriam estudar inglês e ir pra Disney, eu queria estudar francês e ver a Torre Eiffel. Isso com 6, 7 anos de idade. E daí, eu com 18 anos, consegui começar a estudar francês. Hoje a gente pode pensar que, nossa, mas é tão fácil. Realmente, hoje tem escola, milhões de opções, mas não era muito essa realidade há 20 anos atrás. Então, era comum estudar inglês, o espanhol estava começando a ser introduzido nas escolas, mas não tinha muita opção para outros idiomas, né? E daí eu fui estudar francês. Com uma professora francesa, me apaixonei, me identifiquei. E eu terminei meu curso, e essa professora, um semestre antes de eu terminar meu curso, ela precisou sair da escola. Eu falei, mas como assim você vai me abandonar? Ela falou, não, nós vamos ter aula pelo Skype, que ela ia mudar daqui de Minas para Curitiba. Eu falei, aula pelo Skype? Ela falou, Eu falei, beleza. E naquela época eu nunca tinha ouvido falar nisso. E realmente eu terminei meu curso de francês pelo Skype. E ela sabia que eu tinha interesse de fazer o curso na França. Então ela me indicou para assumir o lugar dela na escola. Então eu fui fazer um intercâmbio na França, como até para me especializar, para eu conseguir dar aula. Então eu virei professora de francês. Tamanha era a minha paixão do idioma. Um belo dia, eis que surge na minha sala do Français 3, lembro direitinho, Leide, que não sei porque já tinha estudado francês alguma vez na vida durante a faculdade, né? Ela vai contar aqui. Isso. E apareceu de minha moneleve, minha querida aluna, na minha sala de aula. Assim que a gente já sabia que uma era outra, mas não se conhecia. Conte o seu contato.
Então, eu sempre fui apaixonada pela França, né? O país como um todo, mas eu gostava muito de Paris. Eu falo assim, antes de morrer eu tenho que viver em Paris, tenho que passar uma temporada. E aí, na época da faculdade, eu comecei a estudar francês. E lá em Campinas, eu morava em Campinas, estudei lá. Depois eu voltei para Pouso Alegre e foi aí que eu fiz essas aulas com você. Mas, né, eu já comentei aqui numa outra live que eu fiz com a Cris sobre o meu intercâmbio na Irlanda, que eu procrastinei meu intercâmbio por 10 anos. Então surgiu essa vontade de morar fora, mas eu fiquei lá. E a princípio eu queria a França. Eu também comecei a estudar francês, não queria inglês. Nunca pensei em ir nem para os Estados Unidos. Inglês pra quê, né? Tô brincando. Sempre. Eu cheguei a pensar em ir para Quebec, no Canadá, porque lá, né, em Quebec também se fala francês. Porque eu queria aprender o francês. Se não desse na França, se o Canadá tinha mais oportunidades, eu ia para o Canadá. Mas acabou que eu não fui para nenhum dos dois na época da faculdade. E aí, quando eu voltei para Pouso Alegre, eu queria dar continuidade nos estudos. Quem foi minha professora é a Mari. Foi assim que a gente se conheceu, né? A gente se conheceu, verdade. E acho que você ficou 2 semestres? Você chegou... Não, com você foi 1 semestre. Foi 1 semestre. Foi. E então vocês estão falando aqui com 2 pessoas apaixonadas, como muitas. Até hoje, muitas pessoas me procuram para saber, Mari, você não dá aula mais? Eu tenho que indicar, mas eu não consigo mais encaixar isso, mas então a gente pode pensar, mas o inglês é mais importante. Depende Sim. qual a sua área. Né? Exatamente. Eu tinha uma turma, Leide, inteira de alunos da medicina, porque algumas provas de residência pediam especialização em francês. Eu sei que a parte de otorrinolaringologia, a França é muito avançada. E, inclusive, meu tio, que é otorrino, foi fazer especialização na França. Então, depende, né? Para algumas áreas, o inglês é sim um idioma universal, mas em algumas áreas, um segundo idioma diferente é importante. Para quem pensa em seguir carreira diplomática, quem tem o sonho de trabalhar na ONU ou nessas organizações europeias, a língua oficial é o francês. É o francês, exatamente. Então, a gente tem... É só a gente lembrar, o inglês passou a ser língua ensinada nas escolas num passado recente. Conheço... A minha mãe estudou francês na escola. Minha mãe tem 60... Amanhã faz 60 e poucos anos. Então, a gente não está falando de um passado muito antigo, não. A França já foi a língua mais importante do mundo. E tem muitos países que falam francês. Muitos países. A gente tem na África. A gente fez post aqui sobre Marrocos. Marrocos, eles falam francês. Vai sair um outro post que eu vou colocar sobre a Tunísia. Na Tunísia, eles falam francês. Outros países da África. Parte da Suíça. Uma parte do Canadá. A gente tem aqui a Guiana Francesa. A Bélgica, a gente tem muitos países. No Caribe a gente tem também ilhas que eram de domínio francês e que ainda falam francês. Então, depende do que você quer. Mas conhecimento nunca é demais. E acima disso, nenhum sonho tem... o sonho faz sentido para quem sonha. Então, se esse é seu sonho, vai atrás dele. Outro aspecto muito importante para quem... dentro da arquitetura, é muito importante também. Então, o conhecimento nunca é demais. E a parte cultural, o sotaque, né? O francês é muito bonito, tem muitas músicas, filmes. Se a gente for pensar, tem várias palavras em português que tem origem francesa, né? As pessoas até brincam, né? Eu sei falar sutiã, buquê. Então, assim, a parte cultural também. Abajur. Abajur. E por incrível que pareça, no inglês também a gente tem muitas palavras que vêm de origem francesa. Por exemplo, tem gente que fala... Como que você fala garagem em inglês? Não é garage, é garage. Porque vem de garage, né? Então a gente tem, mesmo dentro do inglês, uma influência muito grande, né? Muito grande. Né? E, bom, vou contar um pouquinho da minha vivência do intercâmbio. Eu era novinha, eu tinha 21 anos, tinha acabado de terminar o curso de francês e queria me aperfeiçoar. Eu fazia aula particular de francês, mesmo sendo numa escola, porque, por incrível que pareça,
tinha só 2 alunos interessados, eu e um senhor. Então, éramos só nós 2 os alunos dessa professora francesa. Então, não tinha turma. E daí, para mim, era muito importante ter essa vivência no idioma. Eu tinha um conhecimento bom, eu, modéstia à parte, absorvi de uma maneira muito rápida, porque eu fazia aula sozinha, então eu fazia aula quase todos os dias. Desde sempre, eu já falava inglês, então quando você aprende uma segunda língua é muito mais fácil, parece que essa chave já está arrumada no seu cérebro. Concorda comigo, Leide? Sim, concordo. O primeiro idioma é mais doído, depois que você abre a porteira, né? E assim, com o francês eu sempre fiz as aulas tradicionais. Então eu já sou diferente de você, eu não tenho essa facilidade aí pro idioma. E aí, como eu não praticava, então por mais que eu tivesse estudado, eu não sabia falar, não sabia me comunicar. E aí depois eu aprendi o inglês, aí voltei pro francês, então eu tive essa facilidade além da convivência, né, da vivência com o idioma. Sim. E um ponto, eu acho que depois que você vai contar mais isso, mas depois que você tem a experiência num país de língua estrangeira, que você se solta, você descobre que não dói, não arranca pedaço, porque tem gente que acha que eu fico com vergonha, não dói, não arranca, você fica muito cara de pau. E ser cara de pau é a melhor coisa para aprender um idioma, a melhor coisa, né? Com certeza, é errando que se aprende. Exatamente, e outra, aqui você não é para ser julgado, aqui pode ser que você seja corrigido, porque você está dentro de uma sala de aula e tal, mas é a mesma coisa de aparecer um gringo aqui falando pra gente, mim querer café. Você vai corrigir ele ou você vai falar pra ele onde que tem o café? Exatamente. Né? O que vale é o esforço. E o legal é que na França conta muito isso. O Paulo fala assim, francês não gosta que você fale inglês, porque tem uma briga histórica deles, mas a questão é assim, você chegar na França e as primeiras palavras serem francês, eles mesmos se vê que você tá com dificuldade, falam, pode falar inglês. Assim, isso alimenta o ego do francês. Exato. Eu tenho essa teoria. Sabe, deixa eles... Coisa. Chega um gringo aqui e já chega pra gente falando inglês. Ele tem que pelo menos falar bom dia, como vai, né? E aí depois, né, perguntar, você fala inglês? Aí eu falo, acho que tem que ter essa empatia na conversa. É simpático, né? É bonitinho. É exatamente isso. Quando a gente recebe um gringo e fala, por favor, você já não acha meigo ele ter pelo menos aprendido isso? Né? Claro. O turista não tem obrigação de saber a língua do país onde ele está indo, mas é simpático, né? Ele ter essa preocupação. E eu fui para a França para fazer um curso. Eu fiz um curso de 4 semanas na França. Fechei esse curso através de agência. Foi uma experiência muito, muito legal, mas eu não vivi uma experiência de intercâmbio 100%, assim, porque eu fui para ficar na casa de uma tia que mora em Paris. Então, ela não morava em Paris, na Zona 1, que é Paris, ela morava na banlieue, que era fora de Paris, então tinha que pegar metrô, era 45 minutos para chegar na escola, se eu perdesse a conexão da linha, eu já chegava atrasada, não podia entrar. Então, alguns pontos era assim, vida de estudante, mas por um lado, eu fui para uma casa de família, mas eu fui para uma casa de família franco-brasileira. Então, eu tentava falar francês com os meus primos, embora desde pequenos eles vêm para o Brasil, eles falam português muito bem. Eles me ajudaram muito, mas eles recebiam colegas, recebiam os primos. Eu passei, depois que o curso acabou, eu continuei mais quase 2 meses na França, então eu passei Natal, passei Réveillon, então eu tive outras experiências que me ajudaram, mas a imersão faz toda a diferença, toda a diferença, né? Eu voltei com uma bagagem muito, muito forte do idioma. Você acorda pensando no idioma e vai dormir pensando. Tudo gira em torno. Então, eu ia para a escola de manhã. A minha professora, ela era parisiense. Então, ali na sala não tinha ninguém que falasse português. Eu ia ter que me virar. Aí, o inglês também ajudou muito, né? Para quem não sabe se comunicar bem ali em francês, o inglês ajuda. Então, você vai numa padaria, você tem que pedir o pão ali, a baguete em francês. Então, tudo é em francês. Eu tive que fazer um cartão de ônibus lá para pagar mensal, que saía mais em conta.
Eu tive que chegar lá e explicar, eu quero fazer Sim. imersão. Tem que ser em francês. Então, assim, a gente dá uma olhadinha antes no Google, pesquisa, dá uma treinada na frase, chega amanhã. Vai treinando. A primeira vez que eu fui em Paris, porque aí eu tinha estudado, mas eu nunca tinha praticado mesmo francês. Então eu lembro que eu tentei falar em francês lá na Torre Eiffel e o segurança ele falou, pode falar inglês, porque ele viu que eu tava com muita dificuldade. Dessa segunda vez que eu fui para estudar, que eu fiz uma imersão, eu já conseguia me comunicar ali. Eu vejo que eu entendo muito bem, eu não falo bem, mas eu entendo muito, sabe? Porque na verdade é assim que é o aprendizado, né? Quando a gente é criança, É isso que eu ia falar. Primeiro ouve para depois falar. A gente o aprender a falar vem depois do aprender a entender. E eu consigo entender um francês falando comigo, eu fico tão feliz. Consigo entender um francês. E eu tentei fazer amizade lá com franceses mesmo, para conhecer a cultura, mas eu acabei fazendo amizade com gente assim de várias nacionalidades. Os suíços, eles falam 4 línguas, né? Então muitos suíços iam para lá para aprimorar o francês. Sim. Tinha alemão. Tinha uma suíça na minha sala também. Tinha uma norueguesa na minha sala, japonesa, pessoal da Tailândia. Vai gente assim, de bem destinos diferentes, sabe? Tinha bastante gente na sua sala? Acho que eram umas 10 pessoas, mas era uma sala assim confortável, a professora conseguia dar atenção para todo mundo. Não passava de 10, no máximo 10. E eu fiquei apaixonada com a escola da França, assim, porque ela tinha uma visão para Notre Dame. É isso que eu ia falar, suas fotos eram de babá. Todo dia de manhã eu passava, né, que a aula começava às 8h30, era 8 e pouquinho eu passando em frente a Notre Dame, assim. Como eu fui em janeiro, ainda tava o inverno, então às vezes 8 horas da manhã ainda tava escuro, aí eu fui acompanhando, né, cada dia amanhecendo mais cedo. Eu tô em Paris, Nossa, isso é impagável, né? Impagável. Porque assim, pra mim era o sonho, morar em Paris, aprender francês, ficar lá um tempo. Eu já tinha ido como turista, mas eu queria vivenciar mesmo o dia a dia, sair andando sem rumo, sem pressa. Então, pra mim, foi a realização de um sonho, esses 2 meses que eu fiquei lá em Paris. Ai, nem fale. Embora fosse muito nova, era o meu sonho também. Eu lembro que eu cheguei, e foi até engraçado, porque eu tava com tudo certo. E aí, uns 3 dias antes de eu embarcar, começou uma greve dos funcionários do transporte público na França. E eu ia chegar num dia de semana e a minha tia não podia me buscar no aeroporto. Então eu falava francês, mas eu tinha 21 anos, nunca tinha viajado pro exterior, então eu ia ter que dar um jeito de chegar na cidade. Uhum. E o aeroporto é longe, né? Como que você, tipo, é tão fácil do aeroporto chegar de metrô na cidade, como que eu ia fazer? E daí, não tinha, imagina, isso eu tô falando de 2007, gente, não tinha isso de smartphones, não existia nada disso. Então, ela falou, você anota o meu telefone num caderninho e você pede o telefone emprestado pra alguém, que ela sabia que eu falava, e me liga, daí a gente vê como é que faz. E eu conheci no avião uma moça, eu falei pra ela assim, eu escutei ela falando em francês no telefone, e daí eu entendi que ela estava indo pra casa, ela era brasileira, mas estava indo pra casa, então quer dizer, ela tinha telefone que funcionava lá. Eu olhei pra ela, ainda no Brasil, eu falei pra ela, imagina, eu fui de Varig. Nossa! Pensa. Fui de Varig pra Paris. Eu virei pra ela e falei assim, posso pedir um favor? Ela falou, claro. Eu falei, chegando lá, você empresta seu celular pra eu ligar pra minha tia? Aí eu expliquei mais ou menos pra ela. Ela falou assim, olha, eu tô indo pra tal lugar de táxi. Você quer ir comigo? Aí eu falei, mas quanto custa esse táxi? Dependendo do preço, eu não posso pagar. Ela falou, não, fica tranquilo. Então acabou que eu fui até a casa dela, de táxi com ela, e a minha tia me buscou na porta da casa dela, porque já era na cidade, minha tia ela trabalhava na cidade, ela conseguia me buscar. Então eu acho que sempre tem uns anjos que aparecem assim na vida da gente, mas tudo virou aprendizado, depois eu conseguiria me virar, mas quer dizer, vou colocar um ponto importante aqui, que a gente até conversou sobre isso, foi falado isso na live sobre intercâmbio na Espanha. Eu falava o idioma, eu tinha pessoas lá, mas um transfer, nesse caso, teria feito toda a diferença. Imagina se eu não tivesse conseguido fazer amizade com essa moça. Então,
que o trânsito ele te pega no aeroporto, te leva para acomodação. Exatamente. E muitas vezes você chega de madrugada, à noite. Então, ainda tem todo esse esquisito né, de perigo, de não ter transporte público naquele horário. Sim. Então, às vezes o transfer foi uma coisa que me foi oferecida, mas eu não falei assim, eu falei, tia, como é que eu chego na sua casa? Tranquilo, eu precisaria fazer uma conexão só para chegar na casa dela. Eu falei, tranquilo, eu te explico. Mas uns dias antes estourou, tanto que eu lembro que eu tive que ir com uma mala a menos. Primeira vez viajando, né? Tá vindo com 2 malas enormes. Então, você sabe que quando eu cheguei, outras coisas impactam. Uma greve lá também. Tava tendo greve. Então. Vira e mexe tem greve do transporte. É comum isso. Inclusive, eu tive um pessoal que foi agora, em dezembro, e chegou em Paris em meio à greve. Elas tiveram que andar tudo de táxi e Uber. E conhecer Paris sem andar de metrô não é conhecer Paris. Não, e o mais legal é quando o metrô passa em estações, que dá pra você ver a cidade, dá pra ver a torre, aí você fica assim no metrô, parece que eu tô aqui mesmo, né? Tô aqui mesmo, parece que tá num filme. Mas tem estação que tem, a estação pra descer no Louvre tem parte de... Tem peças de museu, tem estação que tem escultura, então é um show à parte, né? Não são as estações de metrô da Rússia, mas que são todas obras de arte, mas ir a Paris e não andar de metrô não é viver Paris, né? Não é viver Paris. E você ficou, onde você ficou? Eu fiquei na casa, eu fiquei em casa de família, então eu consegui absorver um pouco dos hábitos franceses, porque minha tia estava lá há, sei lá, 30 anos, mais que 30 anos, então ela já incorporou muita coisa da cultura, mas era uma casa franco-brasileira, tipo, ela de manhã saía com o cabelo molhado, no inverno, ninguém faz isso. Então, eu consegui absorver um pouco dos hábitos por tudo isso. Mas e como foi a sua experiência em relação à acomodação? Então, eu aluguei um quarto pra mim, então eu não tive essa vivência com a família. Eu optei por isso, que aí eu achei mais prático e cabia mais dentro do meu bolso pelo período que eu ia ficar. Então, em casa eu não tinha essa vivência, mas eu ligava a televisão para assistir o jornal e as novelas em francês. Eu só ouvia música em francês e eu adorava assistir a televisão, adorava. Inclusive, eu assisti os pronunciamentos do Macron, quando ele falou que ia entrar lembro. Que ia fechar tudo, eu tava lá assistindo e jurando que tava entendendo tudo. Você gravou um dele, quando ele fez o do lockdown, você gravou e mandou no grupo. Tava me sentindo uma francesa. E, gente, é muito importante. A imersão é isso. Você ir no supermercado e comprar uma coisa e pedir o troco. Você ir comprar um bilhete de transporte público. Você ligar a televisão, ligar um rádio. Isso é a imersão, né? E olha que interessante. A gente está falando aqui do mesmo destino de intercâmbio, mas em situações completamente diferentes. Eu tinha 21 anos. A Lady tinha 35. Eu fiz 35 em Paris. Olha que chique. Eu comemorei meu aniversário de 22 anos durante meu intercâmbio em Paris também. E isso é um grande presente, hein? Mas tá vendo que são perfis completamente diferentes? Eu fiquei em casa de família. Era literalmente casa da minha família, mas consegui viver um pouco da cultura. A Lady preferiu alugar um quarto, que era encaixar no orçamento dela. E daqui eu vou puxar uma pergunta que a Cris fez. É caro um intercâmbio de um mês? É caro fazer um curso? Viver um mês em Paris? Olha, Paris, ela é uma das cidades mais caras do mundo, como São Paulo é. Então, assim, quando eu decidi por Paris, me falaram, porque você não vai para Nice, para Lyon, que vai ficar mais barato. Eu falei, porque o meu sonho era Paris. Então, assim, você precisa sim ter uma reserva para isso, mas não é nada que saia do controle. E, inclusive, tem várias dicas para poder economizar lá em Paris. Essa questão de alugar um quarto ao invés de ficar com a família é uma economia. Você, obviamente, não vai ter essa troca cultural, mas é uma economia. O primeiro domingo do mês, durante a baixa temporada, você pode entrar de graça nos museus. A única atração que não entra nesse primeiro domingo é a Torre Eiffel. Mas eu fui no Louvre, eu fui em vários museus, no Orsay, fui no Arco do Triunfo.
em vários lugares que eu não precisei pagar. Então, eu economizei muito, principalmente se a gente converter, né? Porque como eu não estava trabalhando lá, a gente pensa com reais. Seu dinheiro eram reais, seus euros eram reais. Supermercado é muito barato, então ao invés de você comer fora, você cozinhar. Eu levava marmita pra escola, não tem vergonha não. Levava marmita, iogurte, fruta, porque é da escola e depois eu ia passear. E é super comum as pessoas lá sentarem na beira do Rio Sena ou num parque para comer. Seja um sanduíche ou a própria marmita que traz de casa, sabe? Então não tem problema nenhum fazer isso. Isso é uma coisa interessante. É um hábito muito europeu. A gente que almoça, tipo entendeu? Eu almoço. Gente, eu como um prato feito que tem arroz, macarrão, farofa, batata. Entendeu? É um costume nosso brasileiro. Na Europa, isso eu pego pela Irlanda, o almoço é uma coisa muito mais leve. Até tem um blog post falando por isso. Falando disso, né, Leidilene? Lá no blog da Viajar Mais, falando dos hábitos de alimentação na Irlanda. O jantar é uma refeição mais estruturada. O almoço é uma coisa mais rápida. Sim, né? Geralmente é um lanche, alguma coisa. Eu já falei aqui na outra live que eu trabalhei com crianças na Irlanda. Eu tinha que preparar a lancheira deles. Era um iogurte, uma fruta e um sanduichinho ali. Sim. Pão, presunto. É isso, não era comida, né? Igual que a gente está acostumado. Então, é muito mais fácil, né? É muito mais prático. Então, eu economizava com alimento desse jeito. Com turismo, eu conheci o Versalhes sem pagar. E aí, mesmo? Porque aí foi assim que eu cheguei, porque eu não quis perder nenhum minuto lá, né? Então, assim que eu cheguei, no primeiro domingo, eu já levantei cedo e fui para Versalhes. Aí, com esse cartão que eu fiz, o cartão do metrô, eu conseguia pegar o metrô até Versalhes. Então, eu não precisei pagar transporte público pra lá. E aí, cheguei, levei lanche, levei banana, levei tudo. Então, assim, são formas de economizar. É uma cidade cara? Mas dá para você se planejar financeiramente, conseguir realizar o sonho, se for o sonho, e fazendo, né, essas trocas. É claro, eu tive o prazer de sentar num café, de comer escargot que eu nunca tinha comido e amei. Eu fui num restaurante francês, eu tive esses pequenos prazeres. Mas é diferente quando você está turistando. Quando você está turistando 5 dias, você almoça, janta e toma café na rua. Agora, para passar 2 meses em Paris, aí você tem que criar uma rotina, porque senão realmente vai ficar caro. Sim. E embora eu estivesse na casa da minha tia, eu tinha um orçamento, eu tinha 21 anos, eu não fui com cartão de crédito, nada disso, eu tinha o dinheiro que eu tinha. Então, a hora que o dinheiro acabasse, o dinheiro acabou. Então eu tinha que controlar, porque depois eu fiz um mês de curso, fiquei mais 2 meses, aí eu fiquei quase um mês só na França e depois eu fiquei viajando. Então eu queria viajar. Então se eu gastasse meu dinheiro, eu não ia ter para viajar. Então eu economizei com hospedagem, economizei com alimentação, que minha tia é um anjo, ela não me deixava comprar um pão sequer, mas eu fazia isso também, eu levava algumas coisas para a escola, mas como eu não comprava comida na casa dela, várias vezes eu almoçava na rua. Mas o meu almoço era uma baguete, um kebab. Isso. O limite era 5 euros para almoçar, eu lembro direitinho. Quantas vezes que eu comi cheeseburger do McDonald's de 1 euro? Quantas vezes? Às vezes estava com fome, não tinha, mas era isso, levava fruta, iogurte, garrafa d'água dentro da mochila. Sim. Comprar uma garrafa de água na rua é caríssimo, né? Não, eu já tenho esse hábito mesmo de carregar comigo sempre alguma fruta, água, nozes. Então, assim, mas é claro, nada tira o prazer de você sentar num restaurante, comer. Sim. E aí, o que eu fazia? Eu perguntava pra minha professora, olha, vamos meus amigos me visitar, me dá dica. Aí ela falou assim, como que são os seus amigos? Eles são chiques ou são, né, mais simples, mais econômicos? Eu falei, não, são mais simples, mais econômicos. Aí ela foi falando dos lugares que não eram caros e que os parisienses conheciam, não eram lugares assim turísticos. Sim. Então eu fui em um restaurante maravilhoso, não gastei muito pelo que eu comi, pela qualidade do atendimento da comida. E uma coisa que eu achei muito engraçada, eu fui com uma amiga. E aí a gente sentou na mesa, toda feliz, já foi pôr na bolsa do lado, quando veio um casal pra sentar junto com a gente na mesa. Dividia a mesa. Dividia a mesa. Aí a gente, eu nunca tinha visto isso, achei o máximo. Aí o casal era da Colômbia, acabou que a gente trocou ali umas palavrinhas, enfim.
Mas eu provei da comida, comi bem também. Ali ao redor da escola tem restaurantes por 15 euros com entrada, prato principal e sobremesa. Sim. Se você for comer um crepe debaixo da Torre Eiffel, né? Ali embaixo. 3,50. Então, mas lá dentro da Torre, quando você entra. Lá é mais sim, caro. é caríssimo. Mas se você vai para outro lugar, eu lembro que eu comia o crepe, ele é a massa diferente. Eu comprava uma galete, que ela vai com uma massa. Mais ou menos o crepe é feito do mesmo jeito, mas a massa vai alguma farinha diferente, que era frango, queijo, pra almoçar perto da escola. Era um negócio gigante, assim, super me alimentava e eu pagava barato. Então, tudo depende do estilo do seu orçamento e do estilo. Super dá para conciliar. Por exemplo, a gente foi na Euro Disney. Fui eu, meus primos, tinha uns amigos dos meus primos que foram com a gente, quer dizer, todos morando lá. O que a gente fez? Ninguém comeu lá dentro. A gente pegou um pacote de pão de forma, fez um tanto de sanduíche e comprou, era isso, a gente levou comida tudo do supermercado para comer dentro da Disney. E aqui no Brasil o povo fala, até farofa. É um pouco de farofa, mas fora é tão comum isso, né? Exatamente, você não fica com vergonha de fazer isso lá fora, porque tá todo mundo fazendo. Eu e a minha amiga, a gente fez macarrão e sentou lá na beira do Rio Sena pra comer. Tinha várias pessoas comendo ali também. Aí a gente dava risada, falou, olha que chique que nós somos. Macarrão com salsicha na beira do Rio Sena. É muito, muito comum. Você tem ali no Jardim de Tuileries, antes de chegar no Louvre, você tem aquele laguinho ali, todo mundo senta ali na hora do almoço para comer, né? Fazer piquenique na Europa é muito comum, né? Sim. Farofar, né? Comer na rua. Farofar é muito comum. O brasileiro que às vezes fica cheio de nhenhenhê. E aproveitar aqui o gancho, tem um outro post muito legal. Vamos colocar nos stories, Lady, esse post da alimentação da Irlanda e do Como Economizar em Paris, que a Lady escreveu, que são dicas muito preciosas, não só para quem está fazendo intercâmbio, mas também para quem quer ir como turista, de como economizar, porque tudo é perfil. Essa minha viagem para a França, embora eu estivesse no conforto de uma residência, foi com um orçamento muito controlado. Então eu não tive oportunidade de comer em restaurante, nada disso. Eu comia na rua. Almoço na rua, mas quando eu não levava comida para meu lanchinho. Mas depois, o que a Lady falou, depois eu tive uma outra oportunidade que eu fui a Paris, não como intercambista, como turista. Novamente fiquei na casa da minha tia, fiquei um período longo, mas daí eu tinha acabado de sair do meu emprego, tinha rescisão, eu vou esbanjar. Eu falei que o dia que eu paguei 5,80 euros numa coquinha pequena, eu falei, tô esbanjando, entendeu? Tô esbanjando. 8,50 no melhor chocolate quente de Paris. Foi uma vez só, mas valeu. Mas não é uma experiência, isso é muito importante. Seja a turismo ou a estudo, cada pequena experiência que a gente vive viajando completa aquilo. O idioma é um aspecto da experiência. É muito pra... Só tirar, não quem fala francês, mas quem fala inglês, quando vai para um país, foi para os Estados Unidos, foi para a Inglaterra, para onde seja, conseguiu se comunicar, essa sensação que você falou assim, nossa, eu estou entendendo e eles estão entendendo o que eu estou falando. Isso é muito mágico. Então, o idioma é um aspecto da experiência vivida viajando, que é muito gostoso, mas a gastronomia, gente... É só olhar o poder que uma comida exerce na cabeça da gente. A gente come com os olhos, a gente come com o olfato. E experimentar coisas diferentes é muito prazeroso. Eu também teria pago 8,50 num chocolate quente. Eu fui bem aberta mesmo para experimentar tudo que tinha diferente. Falei, gente, será que eu vou dar conta de comer o escargot? Fiquei apaixonada. Gostei muito. É gostoso. Comi mais. É mais gostoso que ostra. Porque o molhinho lá é mais saboroso do que ostra só põe limão. Só põe limão. E o escargot, ele é bom porque é o molhinho dele. Aí eu aprendi, o garçom francês me ensinou a comer. Você põe no pãozinho, você nem vê ali que tem ali. Manda pra dentro. O molho, gente, é um molho de manteiga com ervas.
Ai, Então, é delicioso, é isso que tempera a gosminha ali do negócio, né? Então eu fui para vivenciar mesmo as experiências, comi pato com batata, descobri que eu sou apaixonada em pato com batata. Eles comem muita batata, né? Batata. Muita batata. Como todo mundo estudava, né? Não, meus primos também estavam na escola. Então, de manhã, todo mundo acordava e ia pra escola. Então, só meu primo mais novo que almoçava em casa. Mas, pra vocês terem uma ideia, meu primo tinha 12 anos, ele ia e voltava da escola sozinho, de metrô. Não eram muitas estações, mas no Brasil, você mandaria uma criança de 12 anos sozinha pra escola? Com certeza não. Olha que coisa, né? Então, meu primo tinha 12 anos, ia sozinho pra escola e voltava sozinho. Então, meus outros 2 primos, eles almoçavam na escola também. A escola lá não começa como aqui, né? Não é 7 horas da manhã. Começa mais tarde e acaba mais tarde, né? Acaba mais tarde. Então, é muito comum as aulas começarem 8h30, 9 horas e terminar 2 horas da tarde, por exemplo, né? Na Irlanda é assim também, até porque dependendo da época do ano, como a Leide contou, 8 horas da manhã. As minhas aulas começavam 8h10. Mas eu saía de casa no escuro também. Mas dependendo da época do ano, 9 horas da noite, 9 horas da manhã ainda tá escuro. Né? Exatamente. Ainda tá escuro, então começa um pouquinho depois. E então o jantar era onde todo mundo se reunia. E o jantar lá era um jantar francês. Então começava todo mundo comendo uma entrada, depois da entrada tinha o prato principal, que era uma carne e um acompanhamento, que podia ser legumes, batata ou macarrão, depois uma salada, depois da salada tinha queijo, todos os dias tinha uma tabela de queijo para comer. Eu acho o máximo. Olha isso. Só que olha que coisa interessante. Eu sou formada em turismo, então eu fiz 2 semestres de, não gastronomia, mas de alimentos e bebidas. Dentro do processo de alimentação existe um porquê do queijo. O queijo ele limpa o paladar. Então ele limpa todo o seu aparelho digestivo da comida salgada para receber o doce da sobremesa. Então o queijo ele tem essa função dentro do passo a passo da alimentação. Que eu achei engraçado que nos restaurantes, na parte da sobremesa, tava lá queijo. Sim, queijo, porque muitas. Peraí que eu tô mudando aqui. Nossa Senhora, eu preciso de um carregador. Olha só, me deixa. Peraí, falha técnica. Então, depois do queijo, ao vivo assim, depois do queijo tinha alguma sobremesa, que normalmente era fruta ou iogurte, raramente era doce. Normalmente era ou fruta ou iogurte, mas antes disso tinha o queijo para limpar. Então, a salada por último. E um dia eu lembro que eu perguntei pro meu primo, porque achei esquisito isso. A salada é depois da comida? Aí ele falou, claro, a salada não esfria. Gente, olha que raciocínio, mas faz sentido, né? A salada não esfria. Por que a gente vai comer o que não esfria depois do que esfria, né? Então, uma sopinha de entrada, sopa de cebola, que é maravilhosa. Sim, sopa de cebola. Comer quiche Lorraine. Ai, que delícia. E é engraçado que a quiche lá, você compra massa no supermercado, né? Pra fazer a quiche, é a coisa mais boba do mundo, né? A massa você vende a massa folhada. E aí, você falou de supermercado. Eu amo supermercado. E é um costume europeu. Aqui no Brasil que se faz compra de mês. Na Europa, normalmente as pessoas fazem a compra da semana. Exatamente. Né? Lá na Irlanda também é assim. Então eu saía da escola, minha aula terminava, não era 35 horas, acho que era 20, não lembro. Mas minha aula tinha dia que terminava mais tarde, mas normalmente terminava no meio da tarde. E aí eu saía pra turistar, pra me divertir. Aí eu sempre encontrava a minha tia na porta do trabalho dela, ou pra ir de carro até em casa, ou pra ir em algum lugar. Ela sempre me levava em algum lugar. Então eu todo dia que era dia do supermercado, eu encontrava com ela pra ir no supermercado. Uhum. E, gente, é o que a Leide falou,
se você tem essa disponibilidade de ter um espaço para cozinhar, é interessante, não só pelo aspecto de perdão, conhecer o que tem no supermercado lá, que é tão diferente, né? Uma coisa boa, mas é tão diferente. Saber o que tem lá, mas viver essa experiência de nativo, de estar no país e fazer compras no mercado, trazer. Na Europa é muito comum pegar sacola ecológica, porque você paga a sacolinha de plástico no supermercado, né? Então você tem aquele carrinho, né, para levar a comida. E o carrinho. Você levava uma ecobag na bolsa para ir no supermercado? Levava, sempre. Na Irlanda eu fazia isso. O Márcio entrou aí, ele também já fez intercâmbio na França, ele é apaixonado na França igual a gente. Oi, Márcio! Cucu! Cucu! A primeira vez que eu vi esse cucu, eu não entendi o que era. Cucu é tipo um oizinho, né? É uma coisa muito... Você não fala isso pra desconhecido, né? O francês, isso é interessante, o francês é muito formal, né? Sim. O europeu é muito formal. O espanhol é menos um pouco. O português, embora fale nossa língua, eles são formais. Mas o francês, ele é bem formal, né? Bem formal. Eu fui no Museu do Louvre um pouco antes da pandemia lastrar mesmo, do lockdown. E aí tava fechado. E aí eu perguntei pro segurança, mas por que tá fechado? Aí ele, madame, coronavírus, madame. Eu achei tão bonitinho, ele sou madame. E uma coisa engraçada, na França eles dão bom dia, não importa a hora. Sim, bom dia. Né? 9 horas da noite o povo tá falando bonjour. Porque a primeira vez que você vê a pessoa ainda é bom dia, tipo, porque não é boa manhã, né? Não é que nem em inglês good morning, não é boa manhã, é bom dia inteiro, né? Então você fala, você vai pra França, aprendeu a falar um s'il vous plaît, bonjour, merci. Já é outra experiência de turista, não é mesmo? É verdade. Eu também outra experiência de turista. Eu também fiquei impressionada. Criança que me falou isso à noite. Bonjour, faz sentido. A primeira vez que eu vi isso, eu lembro, eu tava em casa, era 9 horas da noite, alguém ligou pra minha tia. E ela, bonjour, monsieur, não sei o que. Eu falei, o que ela 9 horas da noite tá falando bonjour? Daí eu falei, tia, como assim bonjour? 9 horas da noite? Ela falou assim, eu não vi ele hoje. Eu tô desejando bom dia, né, pra ele. E o bom dia de quando você chega é diferente do bom dia de quando você vai embora. O boa noite, né? Bonjour, bonne journée, que seria tipo boa jornada, tipo bom, né? Então tem vários detalhezinhos que são coisas que o intercâmbio traz, né? Às vezes você estuda o idioma no Brasil e você não tem oportunidade. Isso acho que não francês, acho que é qualquer idioma. Eu mesma falei aqui na live sobre meu intercâmbio na Irlanda, que pequenas coisas do dia a dia, mesmo eu dava aula de inglês quando eu fui fazer intercâmbio na Irlanda, mas as pequenas coisas do dia a dia é completamente diferente quando você vive no país aqui. Né? Não, a vivência, ela te dá outra experiência. O intercâmbio ele é uma experiência completa, né? Não é só da língua. É uma experiência completa. O que a gente falou, gastronômico, de cultura, de música, da televisão, de eu chegar em casa, eu tinha o prazer de ligar a televisão para ver como que era a programação. Então, realmente eu ali, né? Eu não fui só para a escola para aprender. E você viveu alguma situação assim que com certeza te rendeu muitas histórias, mas a gente já tá, olha, nós duas falando aqui, o tempo passa muito rápido. Você viveu alguma situação assim que virou uma história para contar? Ou qual delas você gostaria de compartilhar aqui? Nossa, eu vou contar duas para te inspirar. Tá bom. Tá? Eu cheguei, vamos supor, numa quarta-feira, minhas aulas começavam na outra segunda. Então eu tinha uns dias ainda até me ambientar, né? E como eu disse, eu já falava francês, então eu quis sair pra rua pra gastar,
E daí eu cheguei meio conturbado, os transportes públicos não estavam funcionando 100%. Então eu fui andar ali pela redondeza da casa da minha tia. Fui no supermercado, fui fazer minha carteirinha de estudante do metrô, que na época não era carta Navigo, era uma carteirinha que eu guardei, que você punha foto e tal. E daí eu cheguei no guichê, tô, né, toda feliz, desculpa, tô na França, tô em Paris, feliz da vida. E daí eu falei pra ela assim, eu gostaria de saber maiores informações sobre o bilhete de estudante. Ela falou pra mim assim, à côté, tipo, aí do lado. Aí eu fui pro outro guichê e fiquei esperando no outro guichê, assim. Daí chegou uma pessoa, ela atendeu, chegou outra pessoa, ela atendeu. Chegou a terceira, já tinha 10 minutos que eu tava esperando, eu falei, tem alguma coisa estranha aqui? Eu falei, madame, porque todo mundo é madame. Madame, por favor, eu queria informação. Aí ela enfiou a mão assim por fora do guichê e apontou, tinha uma plaquinha com as informações. Não era pra eu ir ao guichê ao lado. Era, tá aqui do lado as informações, busca aí e me fala o que você quer. Então, tomei essa, mas foi legal. E nesse mesmo dia eu fui no supermercado, e eu tava lá no supermercado, de repente eu escuto passarinho. Aí eu, de repente, vou para outro lugar, escuto uma vaca mugindo. Eu falei, o que tá acontecendo aqui? O supermercado de bairro, o francês come muita carne, né? De vários jeitos, se for pato, codorna. Na parte que vendia aves, tinha pássaros cantando. Na parte que vendia carne de vaca, tinha vaca mugindo. Na parte de frutos do mar, tinha barulho do mar no supermercado. Eu achei muito engraçado. Mas outra coisa engraçada que eu vivi, eu fui passar o Réveillon em Londres. E daí eu fui numa agência de viagem lá para comprar minha passagem, porque, como eu falei, eu não tinha cartão de crédito, então eu tinha o dinheiro, então eu tinha que ir numa agência para poder comprar a passagem para eu ir para Londres. E era, por exemplo, sei lá, dia 27 de dezembro. Eu tinha decidido ir, falei, vou comprar uma passagem. E daí eu cheguei na agência, comprei a passagem, toda feliz. Então, quer dizer, eu já tinha feito meu curso. Eu fui no meio de começo pro meio de novembro e fiz o curso até finalizar a semana antes do Natal, porque o meu aniversário é 17 de dezembro e eu tive aula no dia do meu aniversário. Então terminou assim, junto com o recesso de fim de ano. E daí eu toda feliz, tá? Eu terminei de comprar minha passagem, virei pra moça, falei pra ela, bonne année, feliz ano novo. Ela olhou pra mim e fez assim, Não é muito francês, eu dei isso? Olhou pra mim. Então, por que eu tô contando essas duas histórias? Gente, tudo é o aspecto cultural. O Brasil é diferente, nós somos assim, nós somos arreganhados, o francês não é. Não, eles são, é outro jeito. A minha prima francesa que me ama me dá várias patadas. Parece frieza, exatamente, mas não é frieza. Mas não é o jeito de ser. É cultural o jeito deles. Não significa que eles não sejam uns amores. Mas, por exemplo, eu tava na rua, o que uma desconhecida tá me desejando feliz ano novo? Isso não existe. Aí você pensa, aqui no Brasil, você tá na rua no dia 30, 31 de dezembro, você dá feliz ano novo pra todo mundo, né? Então, é um aspecto cultural que você consegue identificar depois. Então, foram duas situações diferentes. Eu vivi muitos, mas diferentes que eu vivi, que eu sempre conto. Conte você. Falando de cultura, eu lembrei de uma. Onde eu morava era no 7º andar e não tinha elevador. Eu tinha que subir 7 andares de escada e descer. Super exercício. Muito exercício. Porque lá tem muita escada, né? E aí, a primeira vez que eu fui em Paris também, onde eu fiquei hospedada, foi a mesma coisa, por escada. Falei, tá bom, é atividade física. E eu pegava o trem e aí eu ficava perdida nas redes sociais quando eu tinha passado, pegado o lado errado. Aí eu ia olhar no mapa, eu tava muito longe de Paris, assim, tava muito longe. Eu já tinha ido. Pegar o de volta, assim, eu dei várias voltas por falta de atenção, de ficar no celular, de pegar o lado errado do metrô, mas tudo por falta de atenção, porque eu achei lá bem sinalizado, bem fácil, assim. Mas aí eu olhava, gente, aonde eu tô? Aí eu entrava no Google Maps pra ver, eu falava, meu, tô muito longe. Imagina que quando eu fui de intercambista, não tinha Google Maps. Eu não tinha celular, né? Eu tirava foto na máquina fotográfica. Então, não tinha celular, mas eu não tinha celular lá.
né? Embora tenha ficado um mês, quando eu precisava, assim, eu pegava o celular do meu primo mais novo, porque eu vou chegar mais tarde em casa, ou alguma coisa assim, daí ele me emprestava o celular dele, mas eu normalmente não tinha, porque eu ia ligar pra quem? Não teria pra quem ligar. Algo que eu achei muito legal lá, ainda mais eu, assim, né, que gosto de escrever, trabalho com isso, adoro ir pra café, assim, pra escrever. Se você pede um café, fica lá, sentado, ninguém vem com a continha te cobrar pra te mandar embora. Você pode ficar ali 2 horas sentada com um café. É verdade. Ninguém vai chegar lá. E aí, quer mais alguma coisa? Te forçando. Se você não chamar, né, o garçom, ou se você pedir a conta, ou pedir, eles não te mandam embora. Assim. Não te mandam, é verdade. Mas tem um detalhe. Isso eu acho que também, na Irlanda também era assim. Quando você pega o café e vai embora tomando, sem sentar, ele custa 1 centavo, tipo 30 centavos a menos do que o café para consumir no lugar, né? Então, tá tranquilo. E uma coisa que eu achava muito bacana é que tinha cachorro em todos. Eu adoro cachorro. Tinha cachorro em todos os lugares. Os cachorros tem cachorro no metrô. Você tá num restaurante, pode ser um restaurante chique. O cachorro fica embaixo da mesa. O lugar que não pode tem placa avisando. Né? Eu achei o máximo também. E os cachorros se comportam, ficam quietinhos debaixo da cadeira, tranquilos. Eu brincava assim, ó, que o cachorro lá de Paris nem latia. Nem latia, exatamente. Nem era até silencioso, né? E não via também muito cachorro de rua. Nem fale. É que lá, na verdade, você tem que pôr o chip no animal, ele tem umas regras diferentes, né? Na Irlanda, por exemplo, você paga até uma taxa pelo animal. Então é por isso que não tem animal de rua. Nossa, na Irlanda eu nunca vi um cachorro de rua. Nunca. Porque você é obrigado a castrar, a pôr o chip, fazer todos os cuidados, então. E, bom, isso aqui foi só um bate-papo, um gostinho aqui para contar um pouco. Nós vamos compartilhar lá nos stories esse blog post Como Economizar em Paris, que ficou super legal. E também falando o que os irlandeses comem, acho que é assim que chama o texto, que fala essa questão do almoço ser bem leve e tal. Mas para finalizar aqui, o que eu queria contar não importa qual é o idioma que você queira, existe intercâmbio para vários países, né? Então a gente tem intercâmbio longa, curta duração, exatamente. Então, às vezes a pessoa tem o sonho de aprender um idioma e pensa assim, nossa, mas 1 mês na França, você aprendeu bastante? Vou contar a minha experiência. Eu era uma pessoa que fui viajar falando francês fluente, mas eu fui para adquirir um maior conhecimento do idioma, né? Ter um conhecimento maior do idioma. E eu voltei com um conhecimento muito grande, não só pelo que eu aprendi em sala de aula, mas pelo que eu aprendi na rua vivendo. E você, Leide, você falou que conseguiu entender, e o que você acha que você conseguiu em 1 mês de França? 1 mês de aula? Então, na verdade foram 6 semanas de aula que eu fiz. É verdade, foram 6 semanas. Deu para eu entender assim, muito da questão da gramática, né? Porque o francês ele é parecido com o português, diferente do inglês, que é mais objetivo. Sim. Então deu assim para eu fixar bastante a gramática. Deu para eu fazer diálogos do dia a dia, o básico. Então eu terminei ali o básico sabendo de verdade, entendeu? Porque às vezes a gente estuda, mas não aprende, né? Exatamente. Fica anos numa escola, mas não aprende. Então eu sei me comunicar o básico e eu aprendi muito ali. Acho que vale muito a pena. É claro, quanto mais tempo, mais se aprende. Para ser fluente não é da noite. Se você já tem um conhecimento prévio, que era o meu caso, ajuda. Mas quando se trata de um sonho, de aprimorar a língua, ou mesmo de aprender uma nova, vale a pena assim, passar um mês diferente. Eu acho que esse é o ponto que eu queria trazer. Às vezes a gente fala, pouco tempo, a França não é um país como a Irlanda, como a Espanha, que você pode trabalhar no intercâmbio de longa duração, mas você consegue sim absorver o idioma, e tudo depende do que você vai fazer depois. A imersão que você se propõe a fazer lá, o que você faz antes para se preparar e o que você faz depois quando você volta. Não é mesmo? Eu assisto
série, filme, igual eu te falei, música, pra sempre estar ali em contato com a língua, né? Sempre manda uns memes em francês. Ah, eu adoro. Eu fico mais feliz quando eu entendo. Você sabe, eu fui no cinema assistir uma comédia bem francesa. E eu fui com uma senhora, eu fui com uma amiga e com a sogra dela, que era uma senhora francesa. E daí eu ri de uma piada, ela olhou pra mim e falou assim, pode ficar feliz porque agora você sabe francês. Uhum. Porque era uma piada muito, muito interna, assim. Uhum. E era um filme francês, então não tinha legenda, porque eu assisti outros filmes que eram em inglês, mas tinham uma legenda em francês, o que ajudava. Então, tudo isso faz parte da experiência do intercâmbio. Sim, não é mesmo? Exatamente, tudo isso. De ver como que as pessoas se comportam no dia a dia, né? Sim. Tudo faz parte do intercâmbio. Sim. Isso ai, nossa senhora. Ai, saudade de viajar, né, minha filha? Ai, saudade. E aí tem que contar uma coisa aqui que eu falei no início da live. A Lady estava na Europa, ela estava na França. Ela precisou interromper o período dela por conta da pandemia. Então ela não só viveu o intercâmbio lá, mas viveu essa questão lá também, que trouxe uma outra vivência. Quer falar alguma coisa sobre isso? Não, contar um pouquinho como foram os seus últimos dias? Meus últimos dias, eu nunca imaginei que eu ia pensar em sair correndo da França, porque eu realmente fiquei preocupada por conta da pandemia, de eu não conseguir voltar para casa. Então, como eu já tinha uma passagem, eu resolvi voltar. E os últimos dias foi bem triste você ver Paris, assim, o metrô vazio. Deserta, né? Deserto. Eu fui um dia antes na Torre Eiffel, não tinha ninguém lá embaixo, ninguém. Então, assim, imagina, inimaginável isso, né? Inimaginável, porque é uma das cidades que mais recebe turistas. Sim. As filas de supermercado virando, assim, quarteirões, sabe? Então, as últimas horas ali não foram boas lembranças por conta da pandemia, né? Que a minha intenção também era ficar um pouco mais lá, eu tive que voltar. Uhum. E aí, fiquei na minha quarentena, né? De 14 dias no quarto, fechada por conta disso. Sozinha, fechada no quarto. Sozinha, fechada. Mas tudo vira história pra contar. Tudo vira história pra contar, vira experiência, com certeza. Não é mesmo? Olha, pra você que chegou agora, essa live vai ficar gravada lá no IGTV da Viajar Mais. Se você tem vontade de fazer intercâmbio na França ou em outro destino, manda uma mensagem pra gente. Vai ser um prazer ajudar você a tirar esse sonho do papel. A gente tem aqui uma equipe... Toda a nossa equipe ou foi intercambista, então a gente sabe exatamente o que está passando na sua cabeça, no seu coração. Não hesite se essa for sua vontade. Muito obrigada a quem participou. Leide, muito obrigada por um bate-papo. Morrendo de saudade de você, nem parece que a gente está na mesma cidade. Adorei participar, falar da França, é sempre um prazer. Muito obrigada a todo mundo que participou. Vamos combinar outra. Vamos sim. Vamos combinar outra. Vamos colocar nos stories alguns conteúdos legais para você. Muito obrigada. Un gros bisou. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.